quero falar hoje sobre o poder da visão. A visão é uma das dádivas que Deus compartilhou com a criação. Porque quando você vê algo, você pode crer em algo. Mas como crer em algo que nunca se viu? Como ansiar por algo que nunca se viu? Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Quando Deus compartilha uma visão com alguém, Ele está colocando um destino, Ele está colocando um lugar de ancoragem. Então você vai passar a crer que aquilo que Deus te mostrou um dia vai acontecer. Uma visão é muito diferente de um milagre. Milagre é uma intervenção imediata de Deus. O milagre é quando Deus afeta a matéria, é quando um tumor some, é quando um cego enxerga. O milagre é quando um cadeirante se levanta. O milagre é uma ação imediata de Deus, é Deus afetando a matéria. Alguém está comigo? Diga amém. Mas o que é uma visão? Uma visão é um convite de Deus. Uma visão é Deus te levar para o teu futuro, te mostrar o que está reservado, o que foi preparado e o que Ele tem para você. E depois você vai voltar para o presente para construir o que viu. É por isso que todo visionário, ele é contestado, porque ele viu algo à frente do tempo. Ele viu o que ninguém viu. Ele crê no que ninguém crê. E muitas vezes visionários estão abatidos porque estão dependentes de aprovação. Mas é loucura esperar que outros creiam no que só você viu. Não dá para imputar a culpa em alguém que não crê no que você viu. Isso é quase covardia. Quantas pessoas abrem mão de uma visão de Deus por conta da opinião de alguém? Deus me mostrou algo, mas os meus irmãos não acreditam. Deus me mostrou algo, mas a minha mulher não acredita. Deus me mostrou algo, mas os meus amigos não acreditam. Irmão, quando a tua esposa e você passam a enxergar a mesma coisa, vocês se tornaram imparáveis. Não há quem possa deter uma família alinhada debaixo de uma visão de Deus. Agora, um homem com uma visão desalinhada é um homem perigoso. Porque ele pode perder tudo acreditando que está debaixo de uma visão clara. Ele pode perder tudo achando que ele está indo para um lugar certo. É por isso, irmão, que uma das coisas que normalmente a gente mais é atacado como homens de governo, como sacerdotes, como líderes, é na nossa visão. Você não precisa nem deixar de enxergar, você precisa só olhar para o lugar errado. É como Davi, a Bíblia fala que era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra, ou seja, havia um tempo específico para aquela estação, havia um lugar para ele estar naquela estação. Mas a Bíblia fala que no meio de um período em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar no palácio. E quando a visão dele vai para uma casa que não é dele, o desejo dele agora vai para uma mulher que não é dele. E o resto da história você já sabe qual é. Olhar para o lugar errado é perigoso. Olhar para o lugar certo é redentivo. A Bíblia fala que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele manteve os olhos fitos, ele aguardava por aquilo que viu. Havia uma promessa estabelecida e foi isso que ancorou a alma de Jesus. Irmão, Jesus, ele transpirou sangue. Houve nele, se a gente for pegar por um quadro clínico, talvez uma crise de pânico. Jesus, ele sangrava. Os médicos dizem que é o maior nível de estresse que o corpo humano suporta antes de apagar. Mas o que manteve ele obediente? Uma visão clara. Suportou a vergonha e a dor, porque aguardava por uma promessa. A redenção, a ressurreição, a nova aliança eram coisas que viriam depois da crucificação. Quem tem uma visão clara consegue enxergar depois da provação. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Quem tem uma visão clara consegue enxergar depois dos gigantes. Mas quem não tem uma visão clara acham que os gigantes são o final da linha, como o pastor ministrou aqui na oferta. Homens enviados para acessar uma terra prometida, eles viram a mesma coisa, mas alguns conseguiram ver além daquilo que naturalmente se via. Aqueles que tinham uma visão simples falavam: os gigantes são muitos.
Aqueles que enxergavam além de uma visão natural falavam: mas depois que derrotarmos os gigantes, há uma terra prometida que nos será dada por herança. Vamos, alguém comigo aqui, diga: eu e a minha casa, diga, caminharemos debaixo de uma visão de Deus. Diga: não me importa o que dizem, o que fazem, o que falam. Diga: se Deus me permitiu ver, é porque Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Você consegue imaginar? Imagina, eu sou pai de 3, da Cécia de 11, do Ben que está aqui de 4 e da Chloinha de 2. Eu não consigo imaginar eu levando essas crianças para o shopping, no dia do aniversário delas, levando numa loja específica e falando: filha, olha que lindo, lembra que você pediu isso para papai? Pai, eu lembro, meu Deus, vou ganhar? Não, calma, só olha, experimenta, vê o que você acha. Maravilhoso, então tá bom, vamos para casa. Papai nunca vai te dar esse presente. Alguém consegue imaginar isso? Porque nenhum pai permite que o filho veja algo que ele não tenha um intuito de presentear. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia fala que se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Pai, que é bom, é perfeito. Então não, Deus não te mostrou um futuro possível só para deixar você ansioso. Não, Ele te mostrou algo que para Ele já é uma realidade. O salmista diz: o Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Há uma promessa pulsando sobre 2025 antes da terra ser chamada pelos homens de terra, antes do sobrenome da sua família ser estabelecido, antes do ventre da sua mãe ser confeccionado, antes de você nascer. A Bíblia fala que quando eu era ainda informe no ventre da minha mãe, já havia um plano de Deus a meu respeito. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Agora eu preciso ter clareza para enxergar. A Bíblia fala que a glória de Deus está em ocultar certas coisas, mas a glória dos reis, lindão, está em descobri-las. Homens que acessam os oráculos de Deus são respeitados na terra. É poderoso quando você vê alguém pregando e traz uma revelação, você fala: uau. Homens que acessam o futuro em Deus governam na terra. Foi assim com José. Ele viu uma crise antes de todo mundo ver, ele se preparou para ela enquanto ninguém se preparava. Ele governou tendo sementes quando ninguém tinha. Quem enxerga o que Deus está dizendo governa na terra. Aquele ditado que em terra de cego quem tem um olho é rei. A verdade, irmão, que nos dias de hoje quem enxerga o sobrenatural governa sobre tudo, sobre todos. Não há uma circunstância adversa que possa parar alguém que está se movendo por uma agenda que não é a agenda da terra. A agenda dos céus é diferente da nossa agenda. Se você se move pela agenda dos céus, tem momentos em que está todo mundo vendendo e você está comprando. Tem momentos em que está todo mundo viajando e você está trabalhando. Tem momentos que está todo mundo fazendo e você deixou de fazer. E ninguém vai entender, mas no tempo perfeito de Deus, quando a vontade dele se cumprir, todo mundo vai perceber que ali estava um visionário que enxergou o que ninguém enxergou, que fez o que ninguém fez, agora está vivendo o que ninguém está vivendo. Foi assim com Noé. Noé foi considerado estúpido até que as primeiras gotas de chuva caíram. Irmão, Deus pede para que as janelas da arca fossem fechadas por dentro, porque todos que questionaram a visão enquanto eles construíam pediriam espaço dentro da arca depois que a chuva começasse. Quem não caminha por visão é tardio, começa tarde, fora do tempo,
Na economia tem uma expressão que se chama FOMO, Fear of Missing Out. É quando você tem medo de ficar fora de uma próxima onda. Então vai vir o halving do Bitcoin, eu não posso ficar de fora. Você compra caro, você compra quando já está perto de cair. Você está vendo o mercado imobiliário explodindo. E aí você não se antecipou, você não entrou no tempo certo. Você compra quando está muito caro, quando está próximo de ter uma mudança drástica no mercado. E aí você comprou o dobro do que poderia ter comprado. Agora você está pagando mais do que ela vale. Alguém já viu algo acontecendo assim? O desafio de você caminhar sem uma visão clara é que você não se move mais por direção, você se move por uma tendência. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Tá todo mundo indo, eu vou para lá. Tá todo mundo comprando, eu vou comprar. Não. Um homem governado pelos céus não se move pelas tendências da terra. Eu e a Kezinha, a gente recebeu o Green Card. 3 meses depois, Deus fala, volta para o Brasil. Eu não sei se você já parou para observar, mas eu acho que não é uma tendência quem ganha Green Card aqui voltar 3 meses depois. Você já viu mais de 10 pessoas fazendo isso? Não é uma tendência, mas quando é uma direção, é o lugar mais seguro que você pode estar. É melhor voltar para o lugar de origem, debaixo de uma palavra, do que permanecer debaixo de desobediência. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Eu e a Kezinha, pastor, a gente fica olhando aquilo que Deus está fazendo e, amor, nem no melhor dia, sendo o maior estrategista, eu já sei. Como é que a gente vai fazer? Bom, vamos ser líderes de jovens em Orlando, e depois a gente vai para Miami, começa uma igreja em Wynwood dentro de... Lembra do nosso primeiro culto lá? The Lab Miami, aquele cheiro de marihuana. Aí depois explodiu, a gente foi para um anfiteatro do lado, Black Box. Ia Murilão, 12 voluntários, a gente numa van, toda semana. Só comia salada do Uau. Aqui esse dia ele falou, amor, tô com uma saudade da salada do Uau. Eu falei, não aguento mais comer aquela salada. Aí agora, quando a gente tiver o Green Card, 3 filhos da América, a gente volta pro Brasil. E aí Deus vai explodir. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Os seus planos podem até ser bons, mas os planos de Deus são perfeitos. A sua estratégia pode até funcionar, mas para operar debaixo de milagres, tem que ser pela mão do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem abre, é Ele quem opera, é Ele quem dá, é Ele quem remove, é Ele quem estabelece. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. Então caminhar debaixo do poder da visão significa parar de me mover por aquilo que os meus olhos veem e começar a me mover por aquilo que o meu Deus fala. Irmão, guarda isso aqui. Caminhar por fé significa enxergar o que Deus está falando. Seus olhos naturais, eles vão sempre te sabotar. Eles vão dizer, não dá, não cabe, não funciona, não fecha essa conta. E é por isso que em vários momentos, para caminhar por uma visão de Deus, a gente vai precisar fechar os nossos olhos naturais e caminhar por aquilo que Ele está falando. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? Talvez você já está na terra da promessa, vivendo algo que um dia você orou pedindo e você nem percebe, porque se a sua visão estiver mais ancorada nas portas que ainda não se abriram, você deixa de agradecer pelas portas que Deus já escancarou. Irmão, você está na América, talvez um dia você orou pedindo para que Deus te trouxesse aqui, e hoje você está reclamando por conta de uma nova porta que ainda não se abriu. Quem sabe a demora dessa porta se abrir seja um teste do seu coração. Aqueles que não mudam o coração quando não tem, não se soberbecem quando sobra, também Deus pode estar testando você antes de te dar acesso a um próximo nível. Alguém comigo aqui, diga amém. Provérbios 16:3 diz, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Depois que Deus te dá uma visão clara, você precisa consagrar, você precisa entregar. Irmão, eu e a Kezinha, a gente tem uma aliança em Deus, e a gente fez isso alguns anos atrás. E o nosso combinado é, a qualquer momento, se Deus der qualquer direção, a gente abre mão de tudo e vai. As pessoas lá em São Paulo perguntam, pastorzão, aqui vocês vão ficar para sempre? Eu falo, para sempre, até a próxima direção. Eu sinto no meu espírito que pelo menos uma década Deus vai manter a gente, pelo menos. Mas se Ele nos próximos 10 dias falasse, larga tudo e é Itália, larga tudo e volta a ser líder de jovens com o pastor André
eu teria que esperar o pastor de jovens ir para um próximo ministério, mas não quero gerar crise ministerial com nenhum. Mas diante de Jesus eu falo isso. Eu lembro que quando a gente ganhou o Green Card, pastor, eu não abri por temor, por dias o envelope. E aí no primeiro culto que a gente teve lá em Miami, desde que o Green Card chegou, eu levei para o púlpito da igreja, eu falei, eu quero declarar que eu e minha casa amamos a Deus mais do que o American Dream, mais do que o dólar, mais do que o Green Card. E nesse púlpito eu falo, se o Senhor nos pedir isso hoje entregaremos com alegria. E aí 3 meses depois Deus fala, abre mão de tudo e volta. A gente abriu mão de tudo e voltou. E aí, olha o que Deus está fazendo. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A visão por si só não dá destino. Ela precisa ser acompanhada de obediência. Porque a gente tem 3 níveis. Aqueles que não enxergam nada, aqueles que enxergam e nada fazem com o que enxergaram, e aqueles que enxergam e obedecem o que viram. Se você enxergar o que Deus está falando e obedecer o que Deus está pedindo, você vai viver a plenitude da vontade de Deus. A palavra de Deus fala sobre uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Isso fala a respeito de 3 características da vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita, mas ela também fala a respeito de 3 níveis de expressão da vontade de Deus. Eu começo a caminhar debaixo de uma vontade que é boa. As coisas prosperam, elas cooperam. Mas quando eu começo a me alinhar e obedecer, eu começo a experimentar algo que além de bom é agradável. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e ela eu persigo, que eu possa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Já não é mais pelo convívio, já não é mais pela comunidade, agora é pela presença. Eu amo a presença de Deus, eu amo estar com Ele, eu amo ouvi-lo falar. Irmão, o próximo nível é a vontade perfeita. É quando tudo se encaixa, é quando até aquilo que veio para te parar te promove. Estar no lugar que Deus te pediu para estar, fazendo o que Deus te chamou para fazer, cria um fenômeno. Que fenômeno é esse, pastor? Esse fenômeno é: você agora está debaixo de um tempo perfeito de Deus, em que tudo coopera para o seu bem. Quanto tempo eu tenho, pastorzão? Porque está sem um monitor lá. Alguém vê só, pede para colocar, por favor. Nesse tempo em que tudo coopera, até o que veio para te abater te promove. Você lembra da história de José? Os irmãos de José vendem José, mas segundo um projeto perfeito de Deus, os irmãos de José enviam José. Irmão, olha para mim. Tem muita traição que você chama de traição e o céu chama de envio profético, envio apostólico. Tem muita gente aqui que foi vomitada de alguns lugares. Você foi expulso, você foi empurrado e você não entendeu no momento, mas hoje você entende que Deus estava enviando você para um lugar que talvez pelas suas pernas você não iria. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muitas zonas de conforto que Deus sabe que se depender de nós a gente não vai sair. Então Ele arranca, Ele permite tempestades para que você vá para onde deveria estar indo. Alguém está comigo? Diga amém. Foi assim com Jonas, foi assim com José. Imagina, José compartilha uma visão que teve, e agora ele passa a ser ainda mais odiado pelos irmãos, porque, abrindo um parênteses aqui, a visão ela tem uma característica que ela é muito poderosa. A visão de quem tem denuncia quem não tem. Vou falar de novo, alguém está comigo aqui? Todo posicionamento em fé gera uma denúncia profética. E eu não estou dizendo daquilo que você fala, eu não estou dizendo daquilo que você berra, eu estou dizendo daquilo que você se torna. O que você está se tornando denuncia o que está desalinhado. E eu vou te dar um exemplo. Se você for se você for onde fica a Torre de Pisa, uma das coisas que mais denuncia a inclinação dela, se você vê algo alinhado próximo a ela. Um prédio alinhado ao lado de um prédio um pouco desalinhado deixa claro que alguma coisa está fora do lugar. Alguém está comigo? Diga amém. É como aquela mulher que derramou um bom perfume aos pés de Jesus. A entrega dela denunciou a falta de entrega deles.
derrama um perfume caro aos pés de Jesus, e eles questionam o que ela está fazendo e por que ele está deixando. E a Bíblia fala que Jesus, sabendo dos pensamentos deles, se vira para eles e fala: essa mulher está lavando os meus pés com perfume caro, está secando os meus pés com os próprios cabelos, mas desde que eu entrei, vocês não me ofereceram um beijo, vocês não me ungiram, vocês não me deram água. O que Jesus está dizendo é: a entrega dela denunciou a falta de entrega de vocês. Sabe, uma das maiores denúncias que aconteceu nos evangelhos foi feita por um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Eu não consigo acreditar que numa multidão com milhares de pessoas, só uma criança tinha algo para comer. Mas ele entrou na história porque ele foi o único que estava disposto a entregar. Eu imagino os discípulos passando e falando: alguém tem algo para comer? E algumas mães, até por zelo e proteção, guardando talvez o pouco de pão que levaram para o filho. Alguns que talvez não estavam à base do monjaro, tem um pouco mais de fome. Alguém comigo aqui? Não, eu vou guardar porque daqui a pouco, irmão, você tá louco. Você tem alguma coisa? Falando: eu não. E aí uma criança inocente, o que eles estão perguntando? Quem tem pão e peixe? Eu tenho. Imagina, guarda para você. Não, ele está perguntando quem tem pão e peixe. Eu tenho pão, você tem pão e peixe? Então vem cá. A inocência de uma criança libera o milagre de uma multidão. Alguém está pegando isso aqui? Qual é a denúncia daquele menino? Ele entregou o que ninguém estava disposto a entregar. E porque ele entregou, todo mundo pôde comer, porque a matéria-prima da tua entrega gera um milagre para quem precisa. Vamos, alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Eu profetizo, irmão, 2025 vai ser um ano da provisão, mas essa provisão vai ser uma resposta à tua entrega. Você vai orar mais, você vai buscá-lo mais, você vai ouvi-lo mais, e a resposta do céu vai ser um transbordo sobre a tua casa. Os teus celeiros, eles serão cheios. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus está à procura de homens dispostos a entregar. Mas a minha entrega denuncia a falta de entrega. A tua santidade denuncia a falta de santidade. A Bíblia fala sobre um casal que decidiu entregar tudo, mas na fila, antes da entrega, decidiram reter uma parte. Se eles tivessem se proposto a entregar a metade, não seria imputado juízo sobre eles, porque eles não tomaram aquilo que haviam decidido entregar. Mas por que eles são fulminados? Porque eles entraram numa fila errada. Eles entraram na fila de quem estava entregando tudo. E aí quando você decide reter num lugar em que está todo mundo entregando tudo, você é denunciado. Você está comigo? Por isso que o ambiente que a gente está, as mesas que a gente senta e quem a gente ouve define muito do nosso destino. Se você parar para ouvir quem não se envolve com a igreja local, principalmente na América, alguém vai te fazer colocar preço na tua hora. Irmão, você está maluco? Eu não posso ser voluntário não. Você viu quanto é que eu estou ganhando aqui? 3 horas servindo, eu deixo de ganhar tanto, por mês é tanto. Não. Não entregue uma parte para quem te entregou tudo. Não faça isso. Não entre nessa fila. Não entre nessa fila. Eu estou aqui de férias, irmão. Pastor André, ele como gentleman, Fernandes, se você quiser, se não quiser, fique em paz, irmão. Você está de férias. Eu estava exausto emocionalmente. Esse ano foi desafiador. Esse ano foi o ano do maior esticar de Deus da minha vida em todos os aspectos. Foi um ano em que eu sangrei por dentro sem permitir que me vissem sangrando. Foi um ano em que eu chorei sem permitir que me vissem chorando. E aí eu vim só para descansar. Eu estou aqui sem receber $1. Eu paguei minha próxima passagem. Mas por que eu estou aqui derramando? Porque essa semente, essa entrega, ela denuncia a falta de entrega. Essa semente, ela vai gerar uma resposta. Eu não posso negar aquele que me entregou tudo. Eu não posso negar um dia de descanso. Irmão, você precisa semear também descanso. Deus, eu poderia descansar hoje à tarde, mas hoje eu vou servir a minha igreja local. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem te dá destino. E aí, fechando esse parênteses, a visão, ela gera uma denúncia. Então os irmãos de José veem José
sonhando os sonhos de Deus. Isso denuncia a falta de um sonho de Deus para quem há muito tempo parou de sonhar. A Bíblia fala que depois que José compartilha o sonho que teve, os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Ou seja, o fato dele ser preferido pelo pai, predileto pelo pai, já gerava resistência, mas quando ele se torna também um sonhador, agora eles passam a odiá-lo. Tem pessoas que não têm problema em te ver tentando, mas eles passam a te perseguir quando te veem sonhando. Porque, irmão, o teu brilho no olhar denuncia os olhos de alguém que há muito tempo não brilham mais. Alguém está pegando isso aqui? Tem gente que nem quer voltar a sonhar. Ele se aquieta só em ver que você desistiu de sonhar. Sabe, a visão é algo tão poderosa que uma das coisas que os inimigos mais fizeram ao longo da história da Bíblia foi tentar impedir uma visão clara dos heróis da fé. A gente vê isso com vários homens. A gente vê isso com Davi, como eu falei ainda há pouco, quando a visão dele vai para o lugar errado. A gente vê isso com Sansão. Sansão deita no colo errado. Ele foi gerado por Deus para ser o libertador de um povo. Ele é filho de uma promessa, uma resposta de Deus para um tempo. Ele desde o ventre da mãe não tocou em bebida alcoólica. Ele era separado, mas porque deitou no colo errado. A Bíblia fala que ele foi capturado pelos seus inimigos e a primeira coisa que eles fizeram foi cegá-lo. Arrancam os 2 olhos de Sansão e agora ele se torna um palhaço dos seus inimigos. Por que o inimigo tem tanta preocupação de cegar ou de remover a tua clareza, a tua visão? Porque quando você enxergar o destino que Deus preparou para você, não tem mais batalha, crise, processo, deserto que seja maior do que aquilo que você viu. Irmão, eu te desafio a convencer alguém que viu o seu futuro em Deus a aceitar qualquer coisa abaixo disso. É impossível. Tem coisas lá na igreja que eu tenho clareza. E no início, a gente tem 3 anos que está lá em Lagoinha Alphaville, vivendo um favor de Deus, um milagre absurdo. Mas eu lembro que no início, a gente acabou de chegar, então tinha um time e uma igreja que já fazia parte. E aí quando eu chego, é um modelo diferente de liderança, é um estilo diferente de se mover. Eu lembro que no início, muitas coisas que eu falava, eu tinha que tentar explicar, convencer. Até que em um determinado momento as pessoas começaram a entender, não, olha, quando o pastor viu algo, não adianta tentar convencê-lo, ele sabe que viu. E aí quando aquilo acontece, as pessoas que no princípio rejeitaram, agora assimilam e depois replicam. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Primeira virada de uma igreja em estádio aconteceu alguns dias atrás. Ouve o que eu estou falando. Eu vou voltar para pregar aqui no início de 2026 e eu vou compartilhar em nome de Jesus. Lagoinha Orlando, esse ano foram mais de 14 estádios no Brasil, 20 estádios no Brasil. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Tem igreja que já anunciou virada no estádio para esse ano. Porque são 3 etapas. Na primeira etapa de uma visão, você é questionado, todo mundo questiona o que não entende. A segunda etapa, isso começa a ser assimilado. A terceira etapa, isso começa a ser replicado. É como o iPhone, muitas empresas quebraram porque acharam loucura o que o Steve Jobs estava propondo. A Nokia e a BlackBerry, eles eram líderes de mercado. Eles olharam para o lançamento do iPhone e falaram: isso é ridículo, ninguém quer um telefone que não tenha teclado analógico. Hoje o único teclado analógico que se vende numa loja é para acessibilidade. Porque uma visão clara fala a respeito de algo inédito. E tudo que é inédito, primeiro é combatido, depois assimilado e depois é replicado. Irmão, recebe isso aqui em nome de Jesus. Eu profetizo que nos próximos anos Deus vai dar a alguns brasileiros e empreendedores na América visões de mercado que você não vai replicar o que todo mundo está fazendo, mas você vai empreender aquilo que ninguém fez.
Você e a tua casa verão algo inédito em Deus. Vocês se moverão debaixo de uma palavra de Deus. E vocês vão colher os frutos da obediência. Porque vocês viram o que Deus mostrou. Vocês pediram o que Deus te pediu. Vocês entregaram o que Deus te pediu. E aquilo que parecia loucura para alguns, depois de algum tempo vai acontecer. Deus está à procura de homens que querem caminhar debaixo de uma visão clara. Você não vai se mover por aquilo que faz sentido. Você vai caminhar debaixo daquilo que Deus falou. Levante as suas mãos. Deixa eu profetizar sobre alguém em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos nessa manhã. 2025 será o ano da provisão, porque 2025 também será o ano da visão clara. Pai, que não haja nada nos nossos olhos ou em nós que impossibilite de enxergar o que o Senhor está preparando para esse tempo. Pai, nós veremos, caminharemos em fé, romperemos em fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós.